Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Então, no caderno, nós faremos o cabeçalho e o roteiro do dia, né? Registrando os conteúdos que iremos estudar. Em língua portuguesa, da página 100 até a página 103, e de história, da página 20 a 23. Então, começando por língua portuguesa, na página 100, nós temos uma tirinha, uma historinha do Horácio. Então, o Horácio acontece algumas coisas na história, ele faz os seus relatos, então você vai ler a história para poder responder as perguntas da página 101. Então, na 101, a letra A, B e C faz referência a algumas palavras que aparecem na tirinha do Horácio. Então você lê e assinala a alternativa correta, ok? Pode ser mais do que uma alternativa para marcar o xizinho, tá? Na 2, releia um trecho, né, da fala do Horácio. Então, tá falando aí uma fala que ele usa na historinha. Aí pergunta: que sentimentos Horácio expressa com o diminutivo cantinho? Quando ele fala cantinho, ele está expressando quais sentimentos? Raiva, ódio, tristeza, delicadeza, respeito. O que ele está querendo dizer quando ele fala lá o cantinho? E a 3 também releia a frase. Então tem uma frase aí para vocês relerem com atenção e marcar o X na alternativa que melhor expressa como Horácio poderia se referir ao vulcão, mantendo a mesma ideia. Então, quando ele se refere ao vulcão, qual dessas expressão, em cada alternativa, qual delas que vai expressar melhor, mantendo a mesma ideia que ele colocou lá, qual dessas, ok? Depois nós vamos para a página 102. Na página 102 também retira lá um pedacinho da história. Que respostas você daria a Horácio se fosse você? Com relação ao que ele falou aí, o que está acontecendo, qual resposta você daria? E a 5, leia o poema Dona de Casa. Então você vai ler esse pequeno poema e vai responder a letra A. Que sentimentos podem estar expressos pelos diminutivos destacados? Então, quando ele fala mãezinha, mentirinha, ele está querendo dizer o quê? Qual sentimento expressar? Raiva, ódio, amor, respeito, carinho, afeto, ironia, qual sentimento? Na B, marca com o X nas frases em que a mudança do grau das palavras destacada expressa ironia, desprezo ou crítica. Então, lê a frase e faça o X em qual das frases que está expressando ironia, desprezo, crítica, tá? Então, algumas delas estão, outras não. Então, você lê, observa com atenção e assinala somente aquelas que está pedindo. A 6. Veja as fotografias dos dois animais ferozes e igualmente perigosos. Então, tem da sucuri e do dragão de Komodo. Aí ele vai fazer perguntas. Escreva uma frase que expresse essa igualdade entre os dois animais. Então você vai criar uma frase
no qual fale que eles são ferozes e perigosos, tá? Os dois. Crie uma frase que mostre a semelhança de igualdade entre eles. 7. Escreva a palavra que você usaria para apresentar os seguintes adjetivos de modo intenso. Lembra? Intensidade, quando a gente usa o íssimo, íssimos, íssima, íssimas. Então, ele é bravo, ele é bravíssimo, né? Ele é importante, ele é importantíssimo. Lembra? Nós já fizemos uma atividade dessa, tá ok? Aí você vai fazer também com relação a isso agora. Repetindo, tá? Então a página é essa. O professor tinha esquecido de passar ela para frente, mas no caso é a nossa última página hoje de língua portuguesa 103, tá? Depois nós vamos fazer história. História é bastante leitura, tá bom? Leitura, perguntas para respostas orais. Então, leitura com atenção, entendimento, para que vocês adquiram maior conhecimento sobre a história. Então, na página 20 é uma continuação, falando, né, sobre o modo de vida das pessoas. Então, ele vai falar agora do sedentarismo, né, das pessoas não mais mudarem, igual era antigamente, né, os nômades, né, procuravam lugares, procuravam comidas. Então, agora vai falar do povo mais sedentário, mais paradinho em alguns lugares. Aí no final tem pergunta 1 e 2, né, para vocês responderem oralmente para vocês mesmos, para alguém da família. Depois você vai para a próxima página, organizar-se para viver bem. Então vai falar da organização do povo, né, para se ter uma vida melhor. Então leia com atenção. Depois também tem pergunta 1, leia a pergunta e responda. É uma resposta pessoal, a pergunta 1. E a pergunta 2 é: quais são as principais decisões que precisamos tomar para organizar a comunidade, a cidade, o estado e o país em que vivemos? Então aí vai falar um pouquinho sobre eleições políticas, né? As escolhas, como que a gente se organiza para escolher, né, as decisões para organizar o nosso país, né? Nossa cidade, nosso estado, nosso país. Então, através do quê? De escolhas, né, de eleições, através das leis que são criadas e assim por diante, tá? Mas o texto vai te dar uma ideia. Depois, a próxima página é a página 22. Na página 22 também no texto, que vai falar do crescimento das cidades e tudo mais. E no final tem uma perguntinha também para pensar, e você responde oralmente. E a nossa última página de hoje, também um texto, falando sobre a civilização, né, a sociedade. Aí fala sobre democracia, algumas coisas que a gente observa hoje, porém ela vem lá da antiguidade. Tá joia? Aí é uma resposta também oral, né? Lê, pesquise, descubra. E a 2 fala da democracia, que os poderes são ilimitados. Por quê? Se são ou não ilimitados, ou são limitados. Por quê? Então, a gente vai saber. Depois das leituras, das conversas, das respostas, a gente vai saber
se a democracia, os poderes que as pessoas têm, exercem, são ilimitados, né, sem um fim, ou ele tem um fim. Aí por quê? Aí você vai falar o porquê, tá joia? Então bastante atenção, bastante leitura e uma boa aula. Beijos.